Bora ver as minhas escolhas de leituras para o mês de agosto? Meu nome é Maísa e antes de começar a mostrar os livros que eu escolhi para ler no mês de agosto, vou dar aqueles recados rápidos. É a primeira vez por aqui? Gosta de livros? Gosta de unboxings, leituras coletivas? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, entrar no meu grupo do Telegram, todas as informações estão aqui na caixa de descrição. Fiz as minhas escolhas de leituras do mês de agosto e já terminei duas delas, inclusive, mas bora conversar um pouquinho sobre essas escolhas. O primeiro livro é O Abismo de Celina, da Ariane Castelo, publicado pela Rocco. Essa é uma leitura que, inclusive, já terminei. Ele é um livro curtinho, bem rápido. É uma fantasia jovem. E, se não me engano, esse livro já tinha sido lançado anteriormente e agora está chegando aí pela editora Rocco. A história vai nos trazer a Celina, que vai acordar no meio de várias pessoas. Ela vai perceber que ela tem algumas queimaduras sérias e vai descobrir que está numa espécie de submundo, sendo recebido pela morte. E a morte vai propor uma série de jogos para essas pessoas todas que estão mortas, para que elas tenham a chance de alcançar o paraíso. E nesse processo, né, não só dos jogos, mas ela vai ter que entender o que ela levou para lá, porque a morte deixa muito claro que todas essas mortes estão conectadas de alguma maneira. Então tá aí, já fiz a leitura e em breve eu venho comentar o que eu achei dessa história, mas se você me acompanha lá pelo Instagram ou também pelo Scooby, já viu minha nota. Outra leitura que eu já terminei, Não é Amor, da Ellie Hazelwood, publicado pela Arqueiro. Já li todos os livros da autora, esse daqui foi o último lançamento dela. Nessa história nós vamos ter dois personagens que vão estar aí em opostos numa situação. Então a protagonista é a Rue e ela trabalha numa empresa, ela é engenheira de alimentos, até que ela vai descobrir que essa empresa está passando por um processo de aquisição. E a empresa que vem para fazer essa aquisição é justamente do carinha que ela tinha encontrado no dia anterior. Então a Rue não gosta de relacionamentos de longo prazo, para ela é uma vez só e acabou. E ela já havia encontrado o Eli no dia anterior, quando ela chega no dia seguinte, vai descobrir sobre essa aquisição e é justamente o Eli um dos sócios da empresa de aquisição. Então assim, eles estão em lados bem opostos. Só que a química entre os dois é muito intensa e eles vão acabar se envolvendo, permitindo, né, acreditar que vai ser só por enquanto, até descobrir até onde vai essa aquisição, porque geralmente essas aquisições elas tendem a ser bem hostis. E a gente vai ter sempre empresas aí buscando lucro, e a Rue tá muito preocupada com isso, porque o lucro não necessariamente quer dizer que ela vai ter um bom ambiente de trabalho, que ela vai poder desenvolver sua pesquisa da forma como sempre pôde, de forma independente, mas ela vai descobrir muitas coisas aí em relação à empresa em que ela trabalha. Eu gostei e venho comentar também no final do mês sobre as minhas impressões. De novo, só dá uma olhada lá no Scooby que você vai ver a nota que eu dei. Bom, agora histórias que eu ainda não finalizei. Então o primeiro deles é Trono de Penas e Ossos, da Shannon Meyer e Kelly St. Clair. O primeiro livro é Corte de Mel e Gelo, que eu fiz a leitura no ano passado. É uma fantasia jovem, também bem farofona, assim, daquela fantasia com feéricos. Então a gente tem Corticilis, Ancilis e a protagonista, ela é uma mestiça. E no primeiro livro ela tá passando por uma escola, uma espécie de academia militar feérica, em que ela precisa se sair bem, porque já ser mestiça já é um problema. Então ela é vista assim com bastante resistência por parte dos feéricos, e ela acredita que se sair bem nessa espécie de academia militar, ela pode almejar uma posição melhor dentro do Reino Cili. Mas aí acontece uma confusão enorme, ela vai ser acusada de acabar com o lar ancestral das cortes Cilis e Ancilis. E aqui a gente vai ter então a continuação dessa história, porque ela vai descobrindo alguns segredos e a gente vai descobrir mais sobre a própria origem da personagem. Então é outro livro também bem rápido de ler, a gente tem menos de 300 páginas. Então vem aí Trono de Penas e Ossos. Eu tô achando essas capas bem bonitinhas da série. Eu não sei quantos livros serão no total, talvez uma trilogia.
Uma leitura do Fantasticai, então leitura conjunta. Nós fizemos a leitura da trilogia Sight, eu já tinha lido essa trilogia há algum tempo. A gente começou a fazer a leitura então lá no clube de leituras e decidimos continuar com a série porque depois de um tempo o autor escreveu um livro de contos. Então As Foices, do Neil Shusterman, publicado pela Seguinte, é leitura coletiva lá. Se você já leu a trilogia, não tinha lido As Foices ainda, entra, dá tempo, a gente começou essa semana. É um clube aberto e as discussões são todas via WhatsApp. E assim, tá sendo muito divertido, porque de cara a gente já encontra alguns personagens que, bom, eu gostei bastante da trilogia. Eu sei que muita gente fala muito daquele final, muito diferente da história toda, mas a cada dia que passa vai fazendo sentido, sabe? Não sei se ela foi tão fora da curva assim. E eu sei que aqui tem alguns contos que podem trazer aí alguns pontos de luz para aquela história como um todo. Então, As Foices também é uma leitura do mês de agosto. Esse livro, eu não sei quantas vezes eu já levantei para falar que eu vou ler. Ele já esteve no mínimo em 2 metas aí dos 2 últimos anos. É um livro de 2022, então com certeza ele já esteve em listas de 2023 e eu coloquei finalmente para ler e agora eu já comecei. Então dessa vez eu vou terminar A Herança de Orquídea Divina, da Zoraida Córdova, publicado pela Galera Record. Aqui a gente tem uma fantasia mais adulta, em que a Orquídea é uma senhora, ela tem uma magia muito peculiar e ela manda uma carta para os seus familiares dizendo: venham buscar sua herança porque eu estou morrendo. E eu já, como eu disse, eu já comecei a ler, né, assim, uma história bem diferente. Não é à toa que ela esteve lá na lista das melhores fantasias dos últimos 3 anos do Goodreads. Então, tô com boas expectativas, acho uma capa linda e eu sei que é uma história um pouco mais adulta, assim, com um tom mais adulto. E também volume único, fantasia em volume único e com uma quantidade de páginas que eu imagino que ela vai conseguir desenvolver isso bem. Então a gente tem mais de 300 páginas, é outra história que vem aí. Agora uma fantasia jovem também da Galera Record, Herdeiro das Trevas, da C.S. Takati, é a continuação de Ascensão das Trevas. A gente fez a leitura desse livro como leitura coletiva no ano passado lá pelo Fantasticai, também leitura coletiva pelo clube, aberta, se você tiver interesse, as informações ficam aqui na caixa de descrição. E estou com ótimas expectativas, eu gosto muito da escrita da autora, e no final do primeiro livro a gente tem um plot sensacional, eu estou com muita curiosidade para ver como que a autora vai se encaminhar aí por essa história, e eu gostei, porque ela vai falar muito sobre papéis que estão pré-determinados e como é que a gente faz para fugir desses papéis. É possível? Basta força de vontade? Como é que a gente foge desse destino pré-estabelecido? Então tá aí, Herdeiro das Trevas, leitura coletiva, acho que vai render boas discussões. Agora um livro de suspense e mistério, Sem Saída, da Kara Hunter, publicado pela Trama. É o terceiro livro do detetive Adam Fowler. É uma série, mas são livros que podem ser lidos de forma independente. Tanto é que esse livro aqui foi o escolhido para ser a leitura do clube de leitura presencial que a gente tem aqui em Belo Horizonte, eu e a Lorena. Então estou com boas expectativas. Eu gostei de Onde Está Daisy Mason, achei o final um pouco forçado demais. Eu adorei Em Um Porão Escuro, acho que a autora conseguiu consertar todos os problemas que me incomodaram no primeiro livro, e dizem que Sem Saída é melhor ainda. Também são histórias curtas, a gente tem um pouquinho mais de 330 páginas, mas assim, passa de uma forma bastante fluida, porque a autora utiliza muito de pedaços de podcasts, de tweets, então vai deixando a leitura um pouco mais dinâmica. A escrita dela é muito boa e a condução da história dela Em Um Porão Escuro me deixou com ótimas expectativas. Tá aí, Sem Saída. A Oração dos Miseráveis é o primeiro livro de uma trilogia que acabou de ser encerrada aqui no Brasil e vai ser uma leitura coletiva de alguns parceiros da editora Trama. Então a editora já lançou um post com um convite para essa leitura coletiva. A gente começa a fazer a leitura de Oração dos Miseráveis dia 19 de agosto, ela vai até o final de setembro. A gente deu um tempo bom aí para esse primeiro livro, porque eu já li essa história, eu li só o primeiro livro, e é uma história muito diferentona. É uma fantasia jovem, mas é uma fantasia
complexa, com um sistema de magia muito complexo, muitos personagens, muitas coisas acontecendo, não só daquele local que a gente está vendo, mas ela fala de um mundo em que nós temos aí uma complexidade, inclusive envolvendo deuses. E eu gostei muito, é um esquisito, daquele esquisito super bom, que a gente vai entrando na história devagarzinho. Tudo acontece quando 3 ladrões são acusados de um crime que eles não cometeram. E na busca deles por verdade e por vingança, eles vão ali desenterrando uns mistérios, umas lendas que talvez não sejam lendas, coisas que estão enterradas no submundo. E esses 3 personagens, inclusive, são bem peculiares. Inclusive um deles que tem uma doença que aos poucos vai tornando uma pedra mesmo, uma rocha, uma estátua viva, até que ele vai sucumbir. Eu gostei muito, então fica aí o convite. Se você tiver interesse, os 3 livros estão disponíveis no site da Trama. Inclusive tem um cupom de desconto, estão com os preços ótimos. E aproveito para deixar o meu link, o meu cupom de desconto, que é o Porque Leio. Então geralmente são 15% de desconto, mais frete grátis. Esse cupom ele pode aumentar ou diminuir dependendo do livro. Lembrando que nós estamos em pleno momento de pré-venda de Sacramentadora, que é do Brandon Sanderson, o 3º livro da série Relatos da Guerra das Tempestades. Ele está em pré-venda, então usa lá meu cupom que você vai ter um desconto, e esse desconto também se aplica a outros livros do site da Editora Trama. Então, o convite para a leitura, a gente pretende ler toda a trilogia. Outra fantasia que estava presente lá na lista das melhores leituras, melhores fantasias dos últimos 3 anos do Goodreads, é A Filha da Deusa da Lua, da Sui Lin Tan, publicado pela Alta Novel. Eu já falei que eu acho essa capa linda. Ela também tem um mapa. Eu adoro mapas em livros de fantasia. Aqui a gente vê um pouquinho desse mapa. Esse livro, ele é uma fantasia, uma duologia, o primeiro livro de uma duologia. O segundo vai ser lançado agora no final de agosto. Eu aproveitei a deixa, já coloquei o primeiro, porque eu quero olhar algumas dessas fantasias, né, ler algumas delas, e aproveitando essa aqui, então, que já dá, inclusive, para finalizar. Então aqui a gente tem uma história que é uma aclamada releitura inspirada na lenda chinesa. Então a protagonista é Xinguin, ela foi criada na lua, está acostumada à solidão, sem saber que está sendo escondida do temido imperador celestial, que exilou sua mãe por roubar o elixir da imortalidade. Entretanto, quando as chamas mágicas de Xinxin e sua existência são descobertas, ela é forçada a fugir de casa, deixando a mãe para trás. Sozinha e impotente com medo, ela viaja para o Império Celestial, uma terra de maravilhas e segredos. Disfarçando sua identidade, aproveita a oportunidade para estudar ao lado do filho do imperador, dominando o arco e flecha e a magia, mesmo enquanto a paixão entre ela e o príncipe começa a arder. Para salvar a mãe, Xinguin embarca em uma missão perigosa, confrontando criaturas lendárias e inimigos cruéis. Porém, quando a traição se aproxima e a magia proibida ameaça o reino, ela deve desafiar o Imperador Celestial, fazendo um acordo perigoso que a divide entre perder tudo que ama ou mergulhar o reino em caos. Uma história robusta, parece, né? A gente tem quase 500 páginas e, então, boas expectativas por conta de encerrar a duologia em breve. Agora um romance histórico que todo mundo que lê tá elogiando demais. As Heroínas, da Christine Hanna, publicado pela Arqueiro. Eu já li 2 histórias dessa autora. E, assim, ela é uma autora que escreve drama, são cargas dramáticas, assim, bem densas. Eu, sinceramente, chorei nos 2 livros. Eu não gosto de livro pra chorar, não, sabe? Eu gosto de me divertir, não é por menos que eu adoro comédia romântica. Mas os livros dela, não sei, eles tocam a gente, assim, de uma forma que eu preciso ler outras histórias dela. Então, As Heroínas vai se passar aí... Eu tinha falado uma vez que era na Segunda Guerra Mundial, mas é durante a Guerra do Vietnã. E a protagonista, que é a Frank, ela é super protegida, sempre se orgulhou de ser considerada a boa garota, mas o mundo está mudando. Estamos falando de 1966, o irmão dela vai servir no Vietnã, ela age por impulso e resolve entrar para o corpo de enfermagem do exército. E aí é que ela vai se deparar com todo o caos e destruição da guerra e volta para casa e vai ter que enfrentar agora os traumas que ela carrega de um país que está dividido e de um povo que não tem noção do que
essas pessoas fizeram enquanto estavam na guerra, né? Então acredito que ela vai falar de muito estresse pós-traumático, imagino alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu sei que todo mundo tá elogiando. É um romance histórico, então vai trazer aí um pouco da Guerra do Vietnã e das consequências em relação aos soldados. Então é uma leitura que eu vou fazer agora no mês de agosto. E o último livro que eu trouxe para compartilhar com vocês é A Fúria dos Reis, o segundo livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sei que todo mundo já conhece essa história, mas eu tinha me programado para ler antes de assistir a série e acabei desistindo, né? O autor ainda está aí na construção do 6º livro e com a previsão de 7. E aí, por conta da leitura coletiva lá do Fantasticai, resolvi encarar essa série. Mesmo porque é outra série robusta. Nós temos 5 livros, cada um deles maior que o outro, uma fantasia épica, com muitos personagens, com um mundo assim bem complexo, né? A gente tem um mapa com muitos lugares que são mencionados, visitados, que aparecem como parte importante das histórias. Eu adorei o primeiro livro, fiquei assim completamente encantada. Não sei como é que eu não li essa história antes, mas eu acho que as coisas vêm na hora, né, que funcionam pra gente. E é bacana porque tem muita gente no grupo que tá lendo pela primeira vez. E tem muita gente no grupo que assistiu a série e que agora tá voltando para esse mundo com a leitura dos livros. E assim, ela não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil. Mas eu acho que a partir do segundo a gente já conhece o mundo, a gente já conhece os personagens, a gente já entende, né, as molas por trás desses acontecimentos, então vai ficando mais fácil de ler. Tô com ótimas expectativas, a gente começa a ler, começou essa semana, inclusive estou atrasada, mas se você tiver vontade, vem ler com a gente. E começamos agora então A Fúria dos Reis. Esse aqui vai até a primeira semana de setembro no mínimo. A gente está lendo devagarzinho, para dar tempo de discutir, conversar bastante sobre essas histórias, mas eu estou realmente adorando. Bom, por enquanto foram essas as escolhas. Eu coloquei mais 2 livros ali, se eu tiver um tempinho eu vou acabar fazendo a leitura. O primeiro é Manual de Assassinato para Boas Garotas, publicado pela Intrínseca, porque a série já está disponível, se não me engano, está saindo aí. E também coloquei Feios, do Scott Westerfeld, publicado pela Record, porque também temos adaptação chegando aí. Mas esses 2 são assim, aquela... Se houver uma possibilidade, se eu tiver chance de ler esses 2 livros, eles não fazem parte da lista oficial das leituras que eu escolhi para o mês de agosto. E aí, bora conversar? Gostou das minhas escolhas? Vai fazer alguma leitura coletiva lá junto com o Fantasticai? O que você pretende ler no mês de agosto? Bora conversar, a gente está sempre trocando figurinhas por aqui. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros lá na Amazon, aqui na caixa de descrição. Usando o meu link, eu recebo uma comissão e não interfere em nada no valor final para você, me ajuda bastante. E também tem os cupons de descontos para o site da Livraria Leitura e para o site da loja da Editora Trama. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se você assistiu até agora, te desejo ótimas leituras. Venho aí com um vídeo sobre os lançamentos do mês de agosto e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!